Pois bem, gente, essa primeira nossa conversa gira em torno de como vocês irão fazer, né? Esse primeiro momento que a gente vai ter agora é para que vocês possam fazer o que a gente chama de uma espécie de scanner ou de raio-x dos programas que vocês desejam, porventura, concorrer. Vejam, isso é lido literalmente como um estudo aprofundado dos programas. E por que é que eu estou dizendo para vocês especificamente no plural? Uma primeira dica que eu dou, super, é que vocês repitam esse processo que eu vou começar a explicar para vocês agora em mais de um programa de pós-graduação, que vocês não contem ou não tenham um único espaço enquanto possibilidade. Só se você disser assim, Fernando, eu não tenho como sair de Caruaru, então eu só posso concorrer no programa de Ciências e Matemática, lá no exemplo da Tayane. Mas uma primeira dica, gente, é que é muito importante a gente ter mais de um programa ou mais de um espaço para a gente estudar todos esses elementos que eu vou apresentar para vocês a partir de agora. A, a escolha do campo de estudo, anotem, botem isso assim em letras garrafais, gigantes na frente de vocês. A escolha de um bom campo de estudo não deve ser relacionada apenas ao programa de pós-graduação. Não pode ser relacionada apenas ao programa de pós-graduação. Essa escolha, ela precisa estar relacionada com o pesquisador, com a pesquisadora com o qual você deseja trabalhar enquanto orientanda. Por que é que eu estou dizendo isso? Às vezes você pode, vou pegar o exemplo de Newton, que eu conheço a pesquisa dele um pouco mais de perto já. No caso de Newton, por exemplo, tem dois professores que eu sei de certeza no programa de Sociologia da UFPE que estudam o que ele estuda. Ao delimitar apenas um campo, acredite que você está diminuindo as suas possibilidades de ingresso na pós. E, principalmente, se você estiver escolhendo fazer mestrado pelo programa XYZ e não pelo pesquisador A, B ou C, isso também limita o teu trabalho. E aí eu faço uma outra observação, né? Para Marcelo, até mesmo para Tayane, para Diogo, para Newton, que já comentaram, né, de alguns trabalhos anteriores que têm em mente. Desapeguem, gente. Não façam um apego principal às propostas de vocês, considerando um objeto fechado. De que modo isso, Fernando? Eu posso até ter um protótipo de uma ideia, e isso é muito importante. Mas o que define o contorno de um projeto de pesquisa, minha gente, é você fazer uma terceira coisa, e anotem isso aí muito bem. Todos e todas aqui, nos próximos dias, precisarão acessar o site dos programas que vocês acham que, porventura, pode ter alguma relação com vocês, e dentro do site dos programas, vocês irão, de um por um, tá? Abrir todos os lates dos professores e professoras que fazem parte daquele programa. Vocês irão, literalmente, stalkear a vida desse povo de cabo a rabo, para vocês terem uma ideia do que é que essas pessoas vêm fazendo. Esse passo, viu, Newton, Marcelo, Tayane, Diogo e outras pessoas aqui que falaram sobre algum objeto de estudo já em mente, esse passo é essencial para que você consiga garantir uma coisa que geralmente é entre 40% a 50% da nota que é dada ao teu projeto na seleção, que se chama, pessoal, aderência à linha de pesquisa. Faço uma observação bem grande aí, guardem isso. A aderência do meu projeto
a um programa de pós-graduação não é ao programa Lato Sensu, não é a linha de pesquisa Lato Sensu, é a que, minha gente? É ao professor, à professora ou a um conjunto de pessoas que dentro daquela linha estudam algo parecido com o que eu estudo. E eu digo, tá? Sem medo de errar, sem medo de errar. Esse ponto é o que mais reprova e é o que mais tira nota. Certamente, o que Newton vivenciou e outras pessoas aqui podem ter vivenciado, certamente tem relação com isso. Pode ter um bom projeto, uma boa ideia, mas a pessoa olhar e dizer assim, não, eu tenho um projeto de Lucas que tem mais relação com o que eu estudo. Esse de Newton nem é muito próximo do que eu estudo. E isso, gente, diga, Neto, depois eu concluo. Não, era para eu mostrar onde eles podem encontrar essa lista dos programas. Então, se o senhor quiser concluir, depois eu mostro. Quer Pronto. mostrar logo? Mostra. Ah, pode? Pronto. Ó, Gente, eu vou deixar aqui o site, né? Mas eu vou compartilhar a tela aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Pronto? Pronto. Esse aqui é a plataforma Sucupira, é a plataforma oficial, onde vocês vão encontrar todos os dados sobre programas de pós-graduação em direito, não, qualquer área do Brasil. sim. E aí o que acontece, né? Às vezes a gente não sabe, certo. Aí vamos pensar aqui, né? Certo, Neto. E quais programas de pós-graduação tem no Brasil, ou na minha região, ou no meu estado, para eu conseguir avaliar para onde eu vou e quais sites visitar? Você vem justamente nesse portal. Eu já dei o link aí direto para vocês, e aí o que é que vocês precisam preencher? Eu vou botar a hipótese da minha área de formação, né? Nós temos a área de avaliação, que é o direito. É tanto que eu clicar aqui, ó, já vai aparecer a opção. Depois, eu posso botar a situação do programa. Então, tem em funcionamento, em projeto, desativado e em desativação. Obviamente, vocês vão querer aqueles que estão em funcionamento. E tem outras opções que eu poderia escolher aqui, como a nota. Todos os programas de pós-graduação, eles são avaliados, né, de 1 a 6, de 1 a 7, tendo em vista que 3 é que a partir da nota 3 um programa pode estar em funcionamento só ter o mestrado, né? A partir da nota 4 ele agrega o doutorado, 5, 6 e 7 são as maiores notas que tem na área, né? E aí nós temos também que escolher pela modalidade, se é acadêmico ou profissional, nós temos a região e nós temos também pelo estado. Então aí fica a critério de vocês. Entretanto, eu vou fazer uma busca geral. Assim que eu preenchi a área de avaliação, que eu pretendo submeter minha proposta, né? E a situação em funcionamento, eu venho aqui em consultar. Aí ele volta, ele consulta, e aí tem todos os programas, aqui, ó, tem um código, tem o programa, tem a instituição, a área de avaliação, a área básica dele, a situação, a modalidade, e aqui tem as notas do mestrado e do doutorado. E aí vocês podem situar quais são os melhores, né? Sabendo que quanto mais para cima, mais perto de 7, melhor o programa é, né? E também as instituições. Ah, eu quero só ver Pernambuco, né? Então, vem aqui, marco, sem problema nenhum, consultar. E aí ele me gera esses 3, né? Que é o da SES, o da DAMAS, o da Unicap e da UFPE, que são os atuais em direito, e as notas dos respectivos. Então, eu acho que é assim, a forma mais fácil de vocês mapearem as possibilidades de vocês, né, até de sair de Pernambuco, quem é de Pernambuco, sair da Paraíba, quem é da Paraíba, e tentar recolher qual é o programa que tem mais a ver com aquilo que vocês gostam de estudar. É isso, Fernando. Ótimo, obrigado, meu querido. Então, gente, recapitulando, uma primeira coisa que vocês precisam fazer enquanto tarefa é acessar o site dos programas que, porventura, podem ter alguma relação com a proposta de vocês. Segundo, vocês precisam olhar lates por lates dos professores e professoras
que fazem parte do programa. Aí agora eu vou começar a mencionar uma série de outras coisas que vocês irão precisar olhar dentro dos lates dessas pessoas. Vamos anotar? Uma primeira coisa, quando você abrir o site lá de fulana ou de fulano para ver o que é que ela estuda, uma primeira coisa que vocês irão olhar é as orientações de mestrado que essa pessoa concluiu nos últimos anos. Vocês irão olhar dentro do látis dela, pesquisa por pesquisa que ela ou ele orientou nos últimos anos. Isso é um primeiro indicativo para quê, gente? Para que você não esteja propondo um projeto que essa pessoa já orientou algo muito parecido. Percebam que tudo isso que a gente está discutindo aqui são coisas que diminuem o interesse dessas pessoas na tua proposta. O que a gente está fazendo é ampliar as possibilidades de interesse em relação ao que vocês querem fazer, tá? Então, isso é uma primeira coisa. Fernando, encontrei 2 trabalhos, um aqui e outro ali, que eu acho que tem alguma relação com o que eu estudo. Paro por aí? Não. Se você encontrar algo que seja muito parecido ou próximo, só pelo título, com o que você quer fazer, pega o título desse trabalho, joga no Google e vá ler pelo menos o resumo e a introdução desse texto, para você reforçar que você não está fazendo algo parecido com o que essa pessoa já fez, ou que aquele professor ou professora já orientou. Recapitulando, acessar o Lattes e lá dentro do Lattes dessa pessoa, acessar aqui, primeira aba, primeiro, pessoal, a aba de orientações concluídas. Orientações concluídas. E olhar título por título para ver se ali você encontra algo que seja parecido com o que você quer fazer. Primeiro, para quê? Para evitar que você apresente um projeto de pesquisa que já tenha sido objeto de orientação daquela pessoa em um momento passado. Óbvio que se você vê algo nesse sentido, é um sinal de alerta muito, 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 muito grande para você rever ainda mais o que você quer estudar enquanto projeto. Oi, Neto, tu queres falar? Não, deixei o site do catálogo de teses e dissertações da CAPES para eles procurarem as teses e dissertações que Já são publicadas, necessárias. né? É isso. Pronto. Nesse site que Neto deixou, vocês encontram todos os trabalhos defendidos no Brasil de qualquer área. Jogando o título lá, vocês encontram todos esses trabalhos. Uma segunda coisa para vocês observarem nas orientações concluídas é, de fato, tem alguma coisa próxima ao que eu quero estudar? Olhando os títulos, analisando os títulos dos trabalhos que essa pessoa já orientou, tem algo parecido com o que de fato eu quero estudar? Se não tiver nada parecido ou próximo, também é um sinal de alerta para vocês ficarem atentos e atentos, porque você vai ver, por óbvio, que aquela pessoa nos últimos anos não tem se interessado em que, minha gente? Em orientar trabalho nas áreas que vocês querem estudar. Isso é um primeiro item, tá? Então, dentro de orientações concluídas, o objetivo de vocês é olhar esses 2 aspectos. Próximo passo que vocês irão olhar dentro dos currículos dessas pessoas: as orientações em andamento. As orientações em andamento, somente de mestrado e de doutorado, tá? Olhem as 2 modalidades, de mestrado e de doutorado. O que é que vocês irão fazer também nessa aba? O mesmo que vocês fizeram na aba de orientações concluídas. Tem alguma coisa sendo orientada em curso muito parecida com o que eu estou fazendo? Ou o que essa pessoa vem estudando, vem orientando nos últimos anos, dialoga com o que eu estou fazendo?
Esses itens, minha gente, das orientações, eles revelam para nós muito, mas muito mesmo, dessa situação de aderência do nosso trabalho. Eu queria, para diminuir até mesmo um pouco da angústia das pessoas que se submeteram a outros processos seletivos, façam esse movimento, viu, Ivanise, Newton e outras pessoas que já se submeteram a seleções. Façam esse movimento que a gente está sugerindo aqui e observem se de fato a proposta de vocês passada tinha um grau de aderência às pessoas da linha no que concerne o projeto de vocês. Isso é um movimento para que vocês consigam ainda mais reforçar essa conexão. Então, anotaram essas observações em relação às orientações, não é isso? Terceira coisa que vocês irão olhar dentro dos currículos dessas pessoas. Qual é o projeto de pesquisa que essas pessoas têm ativo? Ativo. Não os projetos de pesquisa que elas têm lá registrado, finalizados, só os atuais, tá, gente? Só os atuais. Esse ponto é, com certeza, o mais importante dentro de todo esse projeto. Sabe por quê, pessoal? Vocês lembram de uma coisa que todo edital pede, chamado de justificativa dos projetos de pesquisa de vocês? Como é, e anotem isso aí, vocês vão ter uma aula específica sobre projeto, tá? Mas por agora, anotem e guardem muito bem isso. Em toda justificativa de um bom projeto de mestrado e de doutorado, eu preciso mostrar como a minha proposta está inserida dentro do projeto de pesquisa atual do professor ou da professora que eu quero concorrer para a vaga. Vejam que tudo isso remete ao quê, minha gente? A aderência do meu projeto ao trabalho de um professor. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês, isso é meio violento, mas infelizmente a lógica que a CAPES, que é esse órgão que regulamenta os mestrados no Brasil, impõe. Nós, enquanto professores, precisamos ter um projeto ativo e dentro desse projeto eu preciso ter uma série de orientações e dessas orientações eu preciso ter uma série de produções acadêmicas. Então, imagine para um professor, a cada vez que ele recebesse uma proposta diferente, ele tivesse que ter um projeto de pesquisa maior ativo. Qual é a lógica que as pessoas fazem? Recebem as orientações do mestrado e do doutorado e vão acoplando essas orientações ao quê, minha gente? A um projeto principal. Então, de novo, Ivanise, Newton, Marcelo, Tayane e acho que foi Diogo que comentaram sobre ideias, observem muito bem isso, muito bem isso. A minha proposta individual agrega a um projeto maior da pessoa ou das pessoas para quem eu desejo concorrer? Qual é uma outra estratégia que eu dou sempre, gente? E fiquem muito, muito atentos a isso também. Anotem aí, puxem uma observaçãozinha para vocês não esquecerem. Se você observa dentro de uma linha de pesquisa de um programa que mais de uma pessoa se interessa pelo assunto que você está discutindo, a redação da tua justificativa dentro do projeto precisa tocar em coisas de um e de outro, para aumentar as chances das pessoas quererem o teu projeto. Uma das coisas também que acontecem muito dentro por exemplo, eu estou fazendo agora a etapa de análise dos projetos do programa de educação daqui de Caruaru. Como é um comentário aleatório, né, não envolve nada impessoal, eu vou fazer esse comentário aqui com vocês. Mas tem alguns projetos, nos últimos anos também, a gente sempre observa isso, de que as pessoas muitas vezes nomeiam dentro da justificativa de dizer assim, a minha proposta está relacionada com as pesquisas desenvolvidas por Poliana, um exemplo.
Tipo, se Poliana tiver vaga e estiver disposta a te orientar, ótimo. Mas como é que ficam as outras pessoas? Não, uma pessoa que está interessada em fulana, ela está interessada no meu trabalho. Eu vou atrás de outra pessoa que tenha uma afinidade e um interesse pelo que eu estou fazendo. Tenham muito cuidado com isso. A gente não pode fechar na organização do nosso trabalho uma pessoa só. Se a gente faz isso, de novo, a gente está diminuindo as possibilidades de a gente ser pego, literalmente, por outras pessoas que tenham interesse naquele assunto. Eu preciso fazer esse trajeto que eu estou mostrando para vocês, para eu reforçar o que, minha gente, dentro do meu projeto? A aderência dele aos projetos de pesquisa que são desenvolvidos naquela linha. Tem muito mestrado hoje que já pede para você dizer qual é ou quais são os projetos tronco com o qual a tua proposta tem relação, justamente para evitar projetos que não têm a ver com a área. Percebem? Então, assim, essas seleções hoje também entendam isso. Com a virtualidade que a pandemia, né, nos trouxe muito imposto, tem seleções que têm girado em torno de 300, 400 inscrições. Se a gente vai nesse fluxo de apresentar algo muito aberto ou muito fechado, a gente vai ficando pelo meio do caminho, porque no final das contas o que acontece é, eu não mostro para as pessoas que eu conheço o programa, isso que vocês estão fazendo aqui agora, enquanto sugestão, é mostrar para as pessoas que vão avaliar o teu projeto que você fez um estudo aprofundado do programa para o qual você deseja concorrer, que você não caiu ali de paraquedas, como a pessoa lá que eu entrevistei, que disse porque é que ela queria fazer mestrado, porque ela queria se aposentar e aumentar o salário dela. Percebe? Então, assim, isso vai criando um elo entre você e a seleção. E as pessoas vão pontuando isso muito positivamente no processo de análise dos projetos de vocês. Diga, Neto. Eu queria tocar no assunto, Fernando, né? Porque às vezes a gente situa a justificativa como se fosse numa dimensão de tentar forçar a barra. E acho que vocês devem ter muito cuidado com isso. Ah, mas é porque eu quero entrar muito nesse mestrado aqui, vou procurar, vou citar bem muitas pessoas que estão avaliando, isso pode ser um risco muito grande dentro da seleção, porque não basta citar essas pessoas. Gente, não é somente aparecer, é de fato ter uma articulação, uma correlação profunda com aquele programa, ou então com aqueles projetos guarda-chuvas, né, que existem naquele programa de pós-graduação, né? Então, Não garante, gente. é, Isso que Neto está não pode. dizendo não garante uma boa nota. Tem muita gente hoje que apela mesmo. Ah, eu quero Ivanise enquanto orientadora. Eu cito todos os trabalhos de Ivanise dentro do projeto, achando que essa é babação mesmo, sabe? Que essa babação de ovo vai fazer com que a nota seja. Não, não garante. Muito pelo contrário, é muito mal visto isso nos processos de seleção. Tenham muito cuidado com isso. Essa coisa de você ficar reverenciando a pessoa, que remete ao que eu estava dizendo anteriormente, lembra? Por exemplo, no caso dessa pessoa que colocou que o projeto dela era para fulana, qual é o sentido de outro orientador dizer assim, não, vou pegar o projeto dessa pessoa? Se ela está dizendo que só quer ela. Não fica estranho? Percebam isso. Diz, Neto. Não, e nem encher linguiça, né? Também que é o outro polo disso, né? Que é tipo, eu não sei o que eu dizer, vou jogar qualquer coisa, isso também não é Sim. visto, né? Prezem pela sinceridade dentro das seleções, né? Prezem de, eu sei isso, então vou escrever sobre isso. Escrevam sobre o que você fez, porque em cima daquele projeto que vai ser a arguição. É em cima daquele projeto que vai ser a entrevista, né? Sim. E no seminário que eu vou dar sobre o recorte temático, a gente vai trabalhar muito essa dimensão da justificativa acadêmica,
Por que um trabalho é importante academicamente? Isso é necessário fazer uma pesquisa bibliográfica antes, ou então até do repositório institucional da universidade que vocês pretendem ingressar. Só Sim, isso, velho. sim, sim. Recapitulando, tá? Pedi para vocês fazerem uma análise dos currículos individualmente, começando pelas orientações concluídas, depois pelas orientações em andamento, em terceiro lugar, os projetos de pesquisa atuais dessas pessoas. E uma última coisa que eu peço para que vocês observem, currículo por currículo, são as produções científicas dessas pessoas. As produções científicas não têm a ver com delimitar o projeto de vocês, mas as produções científicas servirão para três coisas. Vamos anotar? Vocês irão olhar os artigos, os livros e os capítulos, na intenção de fazer uma leitura transversal, uma leitura flutuante desses textos, gente, e encontrar três coisas principais. Primeiro, quais são os principais marcos teóricos com os quais essas pessoas trabalham? Segundo, quais são os principais marcos metodológicos com os quais essas pessoas também trabalham? Terceiro, quais são os contextos, os sujeitos, os locais, né, que essas pessoas têm investigado? Que grupos com os quais essas pessoas têm se relacionado no momento de desenvolver suas pesquisas? Sei lá, vamos pegar um exemplo. Amélia, Ivanise, Poliana, Silvânia, que trabalham com educação infantil. Um exemplo, que estão nesse contexto da educação básica, introduzida ali no contexto da educação infantil. Eu conheço uma professora que ela trabalha muito, muito com educação infantil aqui na UFPE, a professora Conceição, e ela só orienta trabalho sobre infância. Só orienta trabalho sobre infância. Mas, por exemplo, dentro das pesquisas dela, e ela já me disse isso claramente, que ela não tem interesse em orientar trabalhos, por exemplo, que discutam sobre avaliação na infância, que estudem gestão da educação infantil. Ou seja, ela se interessa por um recorte específico da educação infantil, que é valorizar as experiências das crianças. Das crianças. Isso é um recorte de um recorte de um recorte de um recorte de um campo da educação infantil. Faz sentido, sei lá, por exemplo, Poliana ou qualquer outra pessoa aqui, fazer um trabalho genérico sobre educação infantil para concorrer para uma pessoa dessa? Diminui muito as chances. Por quê? Porque ela tem nas produções dela esse interesse muito recortado, que é de estudar a educação infantil a partir das experiências das crianças na educação infantil. Não são as experiências dos professores, não são as experiências da gestão, não são as experiências de outros grupos que não sejam os das crianças. Eu digo isso, gente, para vocês olharem, vou repetir, tá? Olharem as produções dessas pessoas para vocês terem noção. Qual é a base teórica que essas pessoas trabalham? Percebem como esse primeiro ponto resolve aquele problema que eu comentei agora, de você ficar citando essas pessoas para fazer babação de ovo delas? Você vai trabalhar com a base teórica que elas trabalham. Você está dizendo para essas pessoas, fulana, fulano, a gente tem uma proximidade em termos de teoria. O que eu quero estudar em termos de teoria dialoga muito com o que você já faz. Isso te dá muitos pontos, gente, muitos pontos dentro de um projeto. Segundo, qual é a dimensão metodológica dos trabalhos dessas pessoas? Faz sentido eu eleger uma metodologia que não tenha nada a ver com os trabalhos dessas pessoas, minha gente? Não faz sentido. Pegar de novo o exemplo de Newton,
que trabalhou muito na pesquisa anterior dele com documentos, com processos. Faz sentido Newton trabalhar a pesquisa documental, se quando ele olhou lá no lápis da fulana ou do fulano, essa pessoa gosta de trabalhar com narrativa, com entrevista, com coisa do tipo, não faz sentido ele manter. Por último, faz sentido eu estudar um grupo ou um contexto que não é parte daquele projeto de pesquisa daquele professor ou professora? Percebam, gente, a gente vai fazendo essas aproximações. Vejam, tudo isso que eu estou dizendo para vocês é apenas para que vocês estudem o que, minha gente? O currículo Lattes dessas pessoas. Literalmente. A dica que eu dou para vocês construírem esse estudo é fazer uma coluna, literalmente, para quem gosta do papel, no papel, para quem gosta do computador, no computador, fazer uma coluna, colocar o nome da pessoa, colocar os interesses que você viu dentro do projeto dela, e numa terceira coluna, em que medida isso dialoga ou não com a tua proposta. Nome, interesses, relação com a sua proposta de pesquisa. Só depois que você concluir toda essa análise, minha gente, toda ela, é que você pode dizer assim, não, de fato, eu tenho como manter o meu objeto de estudo. Percebe, Newton, Ivanise, Diogo, Marcelo, que comentaram sobre propostas? Só depois de um estudo como esse é que vocês podem dizer, de fato, não, eu tenho uma proposta que tem aderência com aquele programa, que tem aderência com aquela proposta de trabalho que vem sendo desenvolvida naquele programa de pós-graduação. De novo, analisar vários programas te dá mais chance de perceber individualmente quem tem interesse pelos trabalhos, né? Pessoas como Norma, eu não lembro agora se é Vitória ou se é Samanta, que é do direito. É Samanta, Eu né? sou. É Samanta. Vamos falar de exemplos, por exemplo, do pessoal que vem mais do direito. Diogo, Norma, Samanta, Newton e por aí vai. Isso que eu estou dizendo aqui para vocês, certamente, do que eu ouço de vocês, do que eu já conheço um pouco dos trabalhos de Norma, de Newton, por exemplo, tem pessoas no programa de direitos humanos que se interessam por trabalhos como esse. Tem pessoas no programa de direito que se interessam por trabalhos como esse. Tem pessoas na sociologia que se interessam por trabalhos como esses. Puxando mais para o caso de Norma, ela vai encontrar pessoas no programa de desenvolvimento urbano da UFPE que se interessam por questões que ela estuda. Se você pegar o caso do Diogo, tem pessoas na educação discutindo cultura de paz. Ou seja, o que vocês precisam ter em mente, gente, não é especificamente o programa, mas sim quem estuda o que vocês querem estudar. Isso, digo sem medo de errar, vai fazer com que vocês não apresentem um projeto que não tenha aderência à linha e aos professores da linha, e vai te dar muito mais competitividade num processo de seleção como esse. Não, uma coisa também, Fernando, eu escutei, acho que foi Newton, né, que disse, por exemplo, que tinha interesse na docência, não foi, Newton? Pronto, aí é uma coisa da administração da vida acadêmica. Uma pessoa feita Newton, que já fez a graduação em Direito, né, não pode cair na tentação ou no perigo, por exemplo, o que eu estudo dá para fazer na Sociologia, aí vai para a Sociologia. Aí no doutorado, não, isso aqui eu tenho um professor nas ciências políticas que dá para orientar o meu trabalho. Se um dia ele for fazer concurso para a docência, ele tem a graduação em Direito, o mestrado em Sociologia e o doutorado em Ciências Políticas. Por mais que ele converse nas três etapas da vida acadêmica dele, pesquise o mesmo trabalho, mas se ele for buscar qualquer concurso, vai ser muito difícil. Os concursos hoje pedem o quê? É um concurso para o bacharelado em Direito, vamos dizer, da UPE, então ele pede graduação em Direito, mestrado em Direito ou então doutorado em Direito.
tem que ter essa correspondência. E aí vocês não podem também chegar e dizer assim, só o fato de alguns programas aceitar, vocês têm que ter uma certa coerência com essas etapas da vida acadêmica para não cair e perder muito tempo com isso. A gente tem exemplos, né, Fernando, de professores percorreram muito tempo por diversas áreas e acabaram tirando notas ruins dentro dos concursos. Um parêntese em relação a isso, gente. Acho que isso que o Neto comenta é justamente para que a gente não percorra áreas tão diferentes. Agora, por exemplo, né, Neto, também fazendo uma ressalva, as áreas, por exemplo, da sociologia, da filosofia, da ciência política, são áreas afins à área do direito. Assim como o pessoal da educação, né, a sociologia, a filosofia, né, o ensino, são áreas afins à área de educação, por exemplo, né? Então, de fazer sempre esse percurso mantendo um mínimo de coerência. E uma coisa, o doutorado é sempre esse momento que pode corrigir qualquer discrepância. Então, por mais que você tenha ido para uma área muito distante no mestrado, tentar vir mais próximo para o doutorado, e como disse Neto, para isso aumentar as chances de você ter maior possibilidade de concorrer em áreas mais específicas do teu campo de formação. Diga, Neto, tu ia falando? Não, não, é somente isso. De fato, né, tem áreas, por exemplo, você ainda consegue fazer um mestrado em filosofia, um doutorado em filosofia, ter a graduação em direito e achar um concurso, porque ali tem uma certa correlação, mas que, de certa maneira, dificulta, e principalmente quando você vai passando, por exemplo, para a economia, ou então para a É. administração, mesmo que esteja no grupo das ciências sociais aplicadas, isso vai ficando um pouco mais complicado. Eu acho que é, por exemplo, no caso de Vitória, né, que é das engenharias, né, Vitória? Da engenharia de produção, né, especificamente. Ela tem uma capilaridade aí interessante, porque a engenharia de produção ela transita tanto no campo da contabilidade para disciplinas mais básicas, da própria administração, das engenharias. Então, tem aqui um trânsito, né? O pessoal da psicologia também, do mesmo modo, você tem uma inserção da psicologia no direito, nas licenciaturas. Então, o que você precisa, na verdade, é entender esse fluxo formativo que você quer daqui para frente desenvolver, né? Esse processo de acompanhamento, de perceber mesmo, gente, a gestão da sua carreira e do seu processo de formação no estrito senso. Isso é algo importante, muito, muito importante. Digam as dúvidas de vocês até aqui. Esse é só o primeiro passo, tá? Eu ainda vou passar para os demais. Vocês têm alguma dúvida desse primeiro momento do estudo desses currículos? Nenhuma? Tudo certo? Então, recapitulando, a primeira tarefa de casa de vocês é essa: é de identificarem os possíveis programas para, dentro dos programas, identificarem os possíveis professores ou professoras que tenham interesse com o que vocês querem trabalhar nas propostas de pesquisa de vocês. Isso é uma primeira coisa. Segundo passo desse primeiro momento que vocês irão desenvolver, pessoal, diz respeito a vocês buscarem, né, deixa eu encontrar, porque assim, veja, tem professor que nesse processo de construção do processo de orientação, de atuação na pós-graduação, tem professor que vai ser ok você se inscrever e chegar até essa pessoa no momento da seleção. Tem outros professores que tendem a querer conhecer você de alguma outra forma em algum momento anterior. Então, um segundo momento para vocês darem uma olhada é, dentro dessas pessoas com quem vocês têm interesse, nos programas aonde elas estão atuando, essa pessoa está oferecendo alguma disciplina para aluno temporário, ou essa pessoa está oferecendo possibilidade de você assistir
frequentar reuniões de grupo de pesquisa que ela ou ele coordena. Professor, você está me dizendo, então, que só quem faz isso é aprovado em seleção? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas isso aqui é muito mais para você conhecer aquela pessoa mais de perto, saber dos interesses e, nesse processo, tentar alinhar ainda mais o que vocês querem fazer com o que aquela pessoa atualmente está desenvolvendo. Isso não precisa nem ser, gente, só em disciplina ou grupo de pesquisa. As redes sociais hoje, elas fazem um papel importante também nesse processo. De seguir, de perceber o que é que a pessoa está participando, o que é que ela está ali. Né? É um stalker mesmo, tá? Para as pessoas aí mais jovens, é dar uma mesmo, meio mesmo assim de bisbilhotar no bom sentido o que é que essas pessoas vêm desenvolvendo, né? Para quem tem rede social, né? Tem muitos professores que não usam a rede social também para isso, mas tem muita gente que usa. Isso te possibilita um aspecto bacana para conhecer esse campo. Uma terceira coisa que vocês precisam ficar atentos e atentas é: o programa que eu quero fazer é da modalidade acadêmica ou profissional? Todo mundo conhece ou querem que eu fale um pouco dessa distinção entre um mestrado acadêmico e um mestrado profissional? Tá, vamos lá então. Vejam só. Qual é a diferença de um mestrado acadêmico para um mestrado profissional? No mestrado acadêmico, você tem a necessidade de construir um trabalho dissertativo que seja uma pesquisa científica válida, né, do ponto de vista acadêmico, mas que no mestrado acadêmico o teu trabalho se resume a isso, a desenvolver uma pesquisa que contribua para o avanço científico naquele campo, naquela área que você está estudando. Ok até aqui? No mestrado profissional, a diferença que existe é que você precisa apresentar, além da pesquisa de campo, da pesquisa empírica que você vai desenvolver, você precisa também apresentar um produto, uma intervenção para ser aplicada naquele contexto que você estudou. Deixa eu dar o exemplo do Raimundo, do meu orientando que eu comentei para vocês agora há pouco, da pesquisa dele lá em Petrolina. Como eu disse, a pesquisa do Raimundo vai ser para a gente discutir sobre esses processos de discriminação, de exclusão, que tem relação com a escolha da profissão na educação superior. A gente vai investigar sobre isso. E o produto de Raimundo, no final, a gente já bateu o martelo sobre isso, é em relação à construção de uma cartilha para orientar as instituições de ensino superior sobre como não reproduzir violências de gênero no contexto da educação superior. Percebem qual é a diferença de um mestrado para o outro? No mestrado acadêmico, o meu interesse e o meu processo gira em torno apenas de construir uma proposta de pesquisa que tenha validade científica e que contribua para o avanço naquele campo do saber que eu estou investigando. No mestrado profissional, e tem um senso comum, tá, das pessoas dizerem assim, o mestrado profissional é mais fácil do que o acadêmico. Não sei se vocês já escutaram isso em algum lugar. É uma balela, assim, tamanha, porque é muito mais trabalhoso, muito mais complexo de você, além de fazer a pesquisa, ter que construir um produto, um protótipo de algo que pode ser aplicado naquele contexto que você estudou. Por exemplo, enquanto o Marcelo falava, eu me lembrava muito dessa modalidade de mestrado, porque a todo momento o Marcelo fala muito dessa prática cotidiana dele e do trabalho com a educação. Isso daria um excelente produto dentro de uma proposta de um mestrado profissional, percebe?
Se Marcelo fosse pensar isso para um mestrado acadêmico, certamente ele terá que abrir mão dessa coisa do produto, porque não é o fim do mestrado acadêmico. E vocês precisam refletir sobre isso, porque nós temos aqui no nosso contexto muitos programas profissionais, muitos programas acadêmicos, né? Eu dou aula no mestrado e no doutorado acadêmico aqui da UFPE, no CAA, no Programa de Educação, e também dou aula lá nesse mestrado de Petrolina da Universidade de Pernambuco, que é um mestrado profissional, né? O título do programa lá é Formação Docente e Práticas Interdisciplinares. Lá, os meus alunos precisam apresentar produto. Aqui no UFPE, os meus alunos não precisam apresentar produto. Saber a modalidade do programa, guardem isso, se acadêmico ou se profissional, também diz muito. Vou dar outro exemplo, tá? Se a gente fosse recuperar aqui o pessoal do direito, de outras áreas como essa. Nós temos um mestrado aqui na UFPE, que é um mestrado em políticas públicas. É um mestrado profissional em políticas públicas, interdisciplinar. E, por exemplo, nesse programa profissional, a gente tem discussões, vou utilizar os exemplos de novo, dentro do que Norma quer estudar, do que Newton quer estudar, dentro do que Diogo mencionou. Percebam, um programa em políticas públicas, mas é profissional, não é acadêmico. Então, no momento de eu apresentar uma proposta de projeto para uma seleção dessa, lá vai ter um itemzinho para você dizer assim, qual é a tua proposta de produto final, além da dissertação? E você tem que descrever. Você tem que descrever o produto. Na área de educação, a gente tem aqui em Nazaré da Mata um programa profissional que funciona na Universidade de Pernambuco. Tiago, acho que mencionou agora há pouco o Prof. Sócio, lá de Sociologia, da Fundagem e de outros, é um programa profissional. A gente tem aqui na UFPE, também na área de educação, um mestrado profissional em ensino de biologia, tem outro mestrado profissional em educação básica, tem outro mestrado profissional em filosofia, tem outro mestrado profissional em educação ambiental. Percebam, tem uma gama de programas profissionais na área de educação e afins muito grande. Para o pessoal da psicologia, aqui em Garanhuns, a professora Rita, que esteve com vocês de manhã, é professora de um programa profissional em psicologia e saúde mental que funciona aqui no campus. Aqui em Garanhuns, na UPE também, funciona um programa profissional em culturas africanas. Percebam, tem uma gama, a UFPB, assim, tem uma série de programas profissionais, a UFCG em Campina Grande tem programas profissionais. Saber a modalidade do programa que tu quer concorrer também vai te ajudar a não apresentar uma proposta que seja díspare. Nem de você querer apresentar num programa acadêmico uma proposta que é de um programa profissional, nem de você apresentar num programa profissional uma proposta que é de um programa acadêmico. Ano passado, eu entrevistei uma pessoa lá em Petrolina, pessoa que tinha, inclusive, tirado 9,5 no projeto. 9,5 no projeto. Tinha sido uma excelente nota, assim, estava nas primeiras colocações lá para entrar no programa. Minha gente, a entrevista dessa pessoa foi a coisa assim mais desastrosa que vocês podem imaginar na face da Terra. Ela tinha uma proposta, essa pessoa tinha uma proposta que era fazer um trabalho no campo da educação em direitos humanos, que é com que eu trabalho mais de perto, né? Essa pessoa, ela passou os 15 minutos de apresentação falando sobre ela e sobre o cotidiano de trabalho dela. Porque na minha escola é cheio de bolsonarista e eu fico discutindo com fulano, e eu peguei uma briga ontem no Twitter com não sei quem, e eu falei não sei o que lá. E lá no programa é bem angustiante, porque você, enquanto orientador, você não faz pergunta, você só acompanha a banca. Quem avalia são dois outros professores que não têm relação com esse projeto. Aí uma professora lá, que é meio grossa assim, fez, minha filha, me diga, você veio apresentar um projeto, você veio falar sobre sua vida. Eu acho que a pessoa se tocou assim, mas foi uma coisa desastrosa, 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 desastrosa. Ou seja,
Uma pessoa que tinha tudo para ser aprovada e muito bem aprovada, pegou os 15 minutos de apresentação do projeto para falar sobre a vida dela. E para falar sobre uma dimensão política dela, de esquerda, que talvez garantisse ali a aprovação dela naquele momento. Nossa, foi horrível, assim. Horrível, horrível, horrível a apresentação. Porque, reiterando o que a gente disse, a gente queria saber qual era a proposta dela, o que é que ela queria fazer, o produto dela, que é um mestrado profissional. Ela não falou nada sobre isso. Nada, 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 assim. Eu, inclusive, depois fiquei matutando se de fato tinha sido ela que tinha feito o projeto, sabe? Porque foi muito estranho. Ela não falou nada do projeto, nada. Mas existe isso. Tem muito disso também. Muito, muito. Infelizmente, tem muito disso. Mas percebam, a modalidade do programa também é decisiva para a proposta que eu quero desenvolver. Eu acho que pelo menos todo mundo sai daqui hoje com essa distinção muito clara na sua cabeça que apresentar uma proposta para um programa acadêmico tem essas especificidades, quais são elas, de uma pesquisa científica, que não é a mesma coisa que um projeto de intervenção, jamais será um projeto de intervenção. Vocês também vão ter aula específica sobre isso, mas já adiantando, tem muito erro dentro de projeto também que a gente confunde, sei lá, de Poliana com essa experiência que ela tem lá em Arco Verde, dizer que a pesquisa dela aqui vai ser uma intervenção que ela vai fazer a partir desse projeto que ela faz parte. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque é um mestrado acadêmico que você precisa levantar resultados, achados sobre um contexto que você investigou, diferentemente de um mestrado profissional, que, além de levantar esses achados, além de fazer uma pesquisa científica, eu preciso apresentar o que também, minha gente? Um produto a partir da pesquisa que foi desenvolvida. Então, o meu campo precisa ter relação com o meu produto. Eu tenho uma outra orientanda lá de Petrolina, a Nara, do programa profissional, que ela é gestora do Bolsa Família lá em Petrolina. A pesquisa dela, a gente está fazendo um trabalho lá sobre acesso à educação por crianças pobres. A gente quer discutir como é que crianças que vivem em situação de extrema pobreza e que são atendidas pelo Bolsa Família, né? Como é que essas crianças entendem o cotidiano delas do acesso à educação. A gente quer ouvir as crianças. O produto de Nara, a gente já está montando isso, a gente já contratou um designer que vai fazer todo esse processo de criação artística. A gente vai pegar as narrativas dessas crianças e vai transformar isso em quadrinhos, em gibis, para que professores de educação infantil possam trabalhar com as crianças o papel da educação na vida delas. Então, percebam, uma pesquisa que a gente vai ouvir essas crianças muito para entender como é que elas, né, significam o contexto delas na educação. Associado a isso, o que é que a gente vai fazer? Construir um produto pedagógico que possa ser replicado em sala de aula por professores e professoras. Isso é o que vai caracterizar um mestrado profissional. A existência de um produto que possa ter utilização, que tenha esse campo naquele espaço que você estudou. Dá para distinguir bem, minha gente, essa questão da modalidade, se é um mestrado acadêmico ou se é um mestrado profissional? Tranquilo? Fechado? Então, vejam, para esse primeiro momento, são essas as questões que a gente precisa conversar e que eu gostaria de passar para vocês, mas, repito, não adianta vocês me escutarem Neto, escutarem Lucas, Rita ou qualquer outra pessoa daqui e não exercitarem isso, tá? Então, é muito, mas muito importante que amanhã, tomando uma cervejinha e tal, já façam esse processo de abrir, e isso muito cotidianamente, tá, minha gente? Não precisa, eita, eu preciso sentar hoje de 8 da manhã a 8 da noite para fazer isso.
Não vai rolar assim. Reservem 1, 2 horinhas do seu dia para vocês fazerem isso. De vocês fazerem esse estudo sistemático dos programas e dos docentes, das docentes que vocês acham que tem relação à proposta de vocês. Antes de passar para a Neto, eu vou deixar aqui no chat o meu e-mail. Qualquer pessoa aqui que tiver alguma dúvida sobre isso, pode me escrever, tá? Neto vai criar, depois com o Lucas e a Ilha, lá dentro do Classroom, um espaço para que vocês possam também postar essa atividade, para a gente ver e perceber isso, porque vejam, isso que eu estou discutindo aqui com vocês, nas próximas aulas vocês vão discutir sobre estrutura de projeto, sobre redação de projeto, o que ter e o que não ter num projeto de pesquisa. Então, tudo que vocês vão ver depois vai dialogar muito, 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 muito mesmo. É bem isso, Newton. É um processo de paquera, de galanteio ali que vocês vão ter que construir com esses espaços que vocês querem, né? E com essas pessoas que vocês querem estudar. Diga, Neto, enquanto eu estou aqui. Não, para dizer que eu já criei a atividade, já está no Google Class, aí até o dia 1º de setembro vocês entregam, né? E assim, é importante que vocês façam essas atividades quando elas estiverem explicitamente no Google Class e quando elas não tiverem, porque ao final, Isso. tá aqui, né? Quando terminar o seminário teórico e metodológico, vocês vão ter, em média, 2 meses de orientação individual com as pessoas e vocês precisam entregar um produto, né? O que é o projeto de pesquisa para a gente avaliar, para a gente dar uma olhada, para desdobrar o que vocês aprenderam dentro do pré-pós. Mas antes de chegar ao, aos orientadores de maneira individuais, algumas atividades, algumas coisas já precisam ser construídas em casa para vocês apresentar mais ou menos a proposta e escreverem e a pessoa só ir revisando e corrigindo vocês, entendeu? Sim, sim. Veja, respondendo também essa questão aqui de Débora. Eu não recomendo, Débora, que vocês retomem o TCC de vocês por si só. Eu quero que vocês situem um grande campo, sei lá, no seu caso, direitos humanos. O que é que eu tenho interesse dentro de direitos humanos? Eu quero estudar esse aspecto X. Eu pego esse tema geral e vou olhar os currículos. O que eu não desejo é que vocês definam o tema antes de olhar os currículos. Por isso que eu me referi muito a pessoas como você, Newton, Ivanise, Marcelo e outras aqui, que já comentaram sobre algum interesse anterior de pesquisa, para que vocês meio que façam um processo de afastamento dele agora, por mais que vocês tenham ele em mente, para olhar os currículos. Mas que vocês não fechem nada antes de você concluir essa atividade de fazer o estudo dos currículos dos professores. Se vocês quiserem postar a atividade, gente, naquele formato que eu sugeri, das colunas, fiquem super à vontade, tá? Podem postar. O que a gente só gostaria de ver é qual é o teu tema de interesse e quem você encontrou, seguindo aquele roteiro que a gente sugeriu, Débora, que tem relação com o que você quer estudar. E aí eu repito, se você faz esse processo, faz esse estudo e percebe que não viu nada próximo, o que é que você precisa fazer? Refundar a tua proposta e repensar ela do zero, Débora. Entendesse? Por isso que eu digo para você, não se prenda a nenhum trabalho. Eu sei que você tem uma pesquisa anterior muito significativa, mas eu não te recomendo que você vá para esse processo de paquera, como Newton disse, já definido esse campo, porque pode ser que você se frustre muito em perceber que, poxa, eu tenho uma ideia, mas não tenho nada que dialogue. É melhor você ter um campo, um tema mais amplo, que te permita olhar para esses projetos, para essas pessoas, de um modo mais aberto. E conforme você vai vendo esses currículos e analisando, aí sim você chega, não, é por aqui, esse é o caminho, essa é a base teórica que eu preciso utilizar. Minha gente, aquela etapa,
viu, Débora? De vocês baixarem alguns textos dessas pessoas para você dar uma folheada, é muito, mas muito importante. Porque pode ser que você esteja utilizando uma base teórica que seja antagônica ao que as pessoas têm enquanto base. Que seja uma base teórica que essa pessoa não usa, não conhece, não dialoga. E põe uma coisa na cabeça de vocês, sei lá, vou pegar um exemplo do Marcelo, que vem da área do design. O meu marido é professor, e talvez tenha sido até teu professor, o Mário Marcelo, foi teu professor? Pronto, né? Mário, meu marido é professor aqui no curso de design e no curso no mestrado e no doutorado de educação. Mário vem do design, mas trabalha com questões relacionadas muito mais à filosofia da arte, à estética, às sensibilidades, do que aquilo que é clássico dentro do design. Aí imagina, sei lá, um exemplo totalmente esdrúxulo aqui, Marcelo bombando no projeto dele, citando todos os autores clássicos lá do design, que Mário não se interessa, não tem interesse por essa base teórica. Então percebam, é muito importante a gente ter o conhecimento da base teórica, do trajeto metodológico dessas pessoas, viu, Débora? Reforçando que é isso que vai me guiar em definir o caminho do meu projeto. Te responde, Débora? Responde. Perfeito. Diga, Pauliana. Professor, vamos dizer assim, me interessei pelo campus da UPE, lá em Caruaru, Garanhuns e Recife. Certo. Então, os professores que eu analisei os látis deles, eles utilizam, assim, autores diferentes. Vamos dizer que eu vou apresentar o meu projeto para eles. Aí eu vou ter que, assim, tipo, ler tudo que eles trazer de cada professor que eles estudaram, um teórico deles, assim, ver alguma semelhança. É isso, eu tenho que juntar tudo, mesmo que eu vá concorrer para todos eles, assim, as três instituições. É mais esse segundo aspecto que tu comenta, Paulina, em que sentido? Por exemplo, perceba que se você encontrou aqui na UFPE, no programa de educação, a professora Conceição, que discute infância, mas que ela trabalha muito dentro das pesquisas dela com um filósofo francês chamado Gilles Deleuze. Você viu lá que ela cita muito Deleuze dentro dos trabalhos dela. Você sabe que quando você for montar a base teórica do seu projeto para cá, você tem que estar pensando naquelas pessoas. Lá em Garanhuns, que você viu também um programa de lá, o programa de cultura, que lá tem gente que também trabalha com infância, mas você percebeu que lá a professora Y trabalha muito com Paulo Freire. Então, percebam, esse jogo de observar os programas e os professores, Poliana, vai te servir para que você cite mais ou menos, ou não cite alguém de acordo com cada tipo de seleção. É um jogo, tá? É um jogo mesmo, que você vai moldando. Sei lá, vou utilizar de novo o exemplo do Newton, vamos imaginar. A proposta dele sobre drogas em direito tem uma proposta e uma pegada que seria totalmente diferente, que se ele certamente será, digo isso sem medo de errar, na sociologia. Inclusive, o programa de sociologia abriu a seleção esses dias, tá, Newton? Dá uma olhada depois. Mas percebe, Poliana, que olhar os programas e situar as pessoas para quem, porventura, eu posso vir a concorrer, é para que você tenha em mente, ok, eu tenho um mesmo objeto de estudo que dialoga com todas, mas nessa daqui a metodologia é mais para cá, nessa daqui a base teórica é mais para cá, e aí você vai ajustando sua proposta para que ela se torne cada vez mais competitiva. Eu digo para você que, por enquanto, o ideal é você identificar essas coisas, sabe? Diga, Neto. Não, e outra coisa, assim, eu acho que existe um cálculo do tempo que você despende, porque, assim, são 3 programas diferentes. Por mais que seja readequação de projeto ou feitura de projeto, dá um trabalhinho danado. Então, assim, você tem que mirar qual é o principal, né? Qual é aquele que eu quero... Pronto, Mais vontade de cursar.
Newton disse a questão da paquera, mas sempre tem uma paquera, no sentido monogâmico, sempre tem uma paquera ali que ela está mais Exato. chamativa, né? Ela está chamando mais atenção. Então você tem que observar, porque senão você vai se despender muito tempo e energia para isso. E se por acaso são 3 matrizes teóricas diferentes, então isso complica ainda mais. Sim. Inclusive, na última seleção, eu já meio que apontei ali para uma pesquisadora. E ela foi da minha entrevista, e ela meio que incentivou a continuar tentando durante a entrevista. Mas eu apontei muito para ela e para o grupo de pesquisa dela, que ela tem um grupo de pesquisa em criminologia, e basicamente a pesquisa dela fala sobre uma parte do que eu falo, sobre a questão da polícia e da... É Manuela Abad? Manuela Abad, exatamente. Soberania policial nas ruas, alguma coisa assim, que é um termo criado por Vera Malaguzzi Batista, que foi muito citada na tese dela e fez parte da banca de doutorado dela. Aí, inclusive, eu citei na entrevista, a gente conversou muito, aí ela meio que incentivou a tentar de novo, a continuar tentando, e o meu como é que diz? O meu direcionamento é todo para ela, porque eu não sei se eu acertei em não pesquisar outros, mas inclusive eu vou fazer isso, vou pesquisar outros, mas ela é o principal na minha linha de pesquisa ali. Sim. O quadro de organização, essa peça tu construiu na disciplina do Mário, foi, Marcelo? Ele que me ensinou a fazer origami. Ele tem uma aula que é só sobre origami, né? Vou mostrar para ele depois. Mas, assim, só recapitulando, Newton, e Poliana e demais, façam muito. Não é que agora, viu, Poliana, você precise identificar tudo, mas você precisa ter um marco. Aqui no campo da infância eu tenho os trabalhos do Vygotsky, que são muito marcados, aqui eu tenho esse, porque isso é que vai fazendo com que você agregue essas lentes à proposta de pesquisa, né? Isso que Newton comenta também faz muito, muito, muito sentido e é muito importante para vocês, gente. Mas, inclusive... obrigado, Newton. Acho que foi Vitória que estava com dificuldade, viu, Vitória? Newton disse que já postou por lá, para caso você ou outra pessoa precisem dar uma olhadinha. Mas vejam, isso que nós estamos relacionando aqui é para que vocês possam, de fato, ter uma noção muito segura de qual caminho vocês têm a percorrer, tá? Muito, 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 muito segura nesse sentido. Esse é meu e-mail, o segundo, fernando.cardoso@upe.br. Qualquer dúvida desse processo de atividade que vocês tiverem, podem me escrever, podem me mandar mensagem. Professor, eu estou analisando o currículo de fulana, de Beltrano, e tive alguma dificuldade aqui de identificar isso. É assim mesmo? É por aqui? Mas, assim, podem me escrever, podem me mandar mensagem. Quem também vai assistir essa aula, que algumas pessoas não puderam estar aqui agora, também pode me escrever, também pode me mandar mensagem, e a gente vai conversando. Tá, gente?